Não faça apenas o que é melhor para você. Você sozinho não é igreja. Nós juntos somos igreja. Todos nós juntos somos o corpo de Cristo e cada um de nós é um membro, é uma parte desse corpo. Nessa nossa leitura de hoje, do capítulo 10 ao capítulo 12, tratando de questões diferentes, de aspectos diferentes, Paulo trata e traz num pano de fundo dessas diversas questões a questão da coletividade, da igreja como comunidade, como corpo, e a importância de que a comunidade de Corinto entendesse que eles eram convidados a uma vida coletiva, onde eles parassem de viver para si mesmos, de pensar só em si mesmos, de cuidar apenas das suas demandas, das suas necessidades, e entenderem que dentro dessa comunidade, nesse corpo de Cristo, eles são chamados a viverem um em função do outro, a não viverem mais em função de si mesmos, apenas das suas próprias vontades. Como Paulo fala, citando o seu próprio exemplo, dizendo no capítulo 10, no verso 33, no último verso do capítulo 10, ele diz: Eu não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Tratando de questões diversas, Paulo nos desafia a enxergar a vida para além do nosso próprio umbigo, a igreja além de nós mesmos e das nossas vontades. E como isso continua sendo um tema importante, relevante para os nossos dias. E cada vez mais relevante, porque nós vivemos numa sociedade extremamente individualizada, onde nós somos instigados, conduzidos pela sociedade como um todo, a pensar cada vez mais em nós mesmos, nas nossas vontades, nos nossos desejos. Se eu não lutar por mim, ninguém vai lutar. Se eu não me amar, ninguém vai me amar. Se eu não correr atrás do que eu quero, ninguém vai me entregar nada de mão beijada. Tudo que há no mundo como sistema constituído cultiva em nós essa necessidade, que já não precisa ser muito cultivada, convenhamos, todos nós temos esse chip bem trabalhado dentro de nós, mas esse sistema e a forma como a nossa sociedade está arranjada, cultiva e trabalha ainda mais em nós esse desejo de pensarmos em nós mesmos, de cuidarmos de nós mesmos e de nos esquecermos do outro. Talvez seja por isso que tantas pessoas, mesmo dentro de um contexto de igreja, mesmo próximas e orbitando ambientes religiosos, ainda hoje se sintam sozinhas, se sintam abandonadas, se sintam menos importantes, porque muitas comunidades estão tomadas de gente que não conseguem enxergar a vida além de si mesmas. Mas isso não é a igreja. A igreja de Jesus, esse corpo de Cristo, entende que não deve viver para si mesmo. Eu queria destacar com você algumas questões, alguns pontos ao longo desse texto em que Paulo trata sobre isso e destacarmos aqui alguns conselhos, algumas orientações que ele nos passa. Vamos lá. Lemos 1 Coríntios capítulo 10, 11 e 12. No capítulo 10, o tema principal que Paulo está tratando é a questão da idolatria de Israel. E como a igreja deveria tomar cuidado para não se deixar levar pela idolatria. Pecado esse que Israel, por tantas vezes, caiu e que cedeu em tantos aspectos, e agora essa igreja precisa tomar cuidado para que ela também não caia, não seja levado por essa caminhada de idolatria, por essa vida de idolatria. E ele começa dizendo, olha, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás. E ele fala sobre como esse povo foi conduzido no deserto pelo Senhor, eles todos seguiram o mesmo líder, todos eles seguiram Moisés, comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma água espiritual. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles. Apesar de terem tido todas as mesmas condições, a maioria deles não foi fiel ao Senhor. Se deixaram levar por idolatrias, se envolveram, cobiçaram aquilo que não deveria, cobiçaram coisas más, adoraram ídolos, praticaram imoralidade sexual, e acabaram desagradando ao Senhor e pecando diante do Senhor. E ele vai dizer, olha, da mesma forma como esse povo que teve todas essas condições e a maioria deles se perdeu, cuidado, cuidado para que vocês também não se percam. Então, ele vai dizer no verso 12, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. E aqui a gente já vê também, ele está falando sobre tentação, sobre a necessidade de resistir às tentações, mas a gente vê aqui também um aspecto coletivo presente. Ele vai dizer, olha, as tentações que você enfrenta não são diferentes das que os seus irmãos enfrentam, das que
Todas as pessoas ao longo da humanidade enfrentaram. Nenhum de vocês tem tentações que não seja comum a outras pessoas, que outros não tenham enfrentado. Mas Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Encontrem na comunidade também essa força para permanecer, para perseverar. Fujam do culto aos ídolos, é o que ele vai dizer. Ele trata novamente sobre a questão dos alimentos. Ele insiste que não são os alimentos que contaminam, mas não se deixem levar por práticas idólatras. Você não precisa sair perguntando por aí de onde veio a carne, mas se você sabe que essa carne foi sacrificada a ídolos, a pessoa que está te oferecendo sabe disso, está te entregando com isso na mente, então não coma. Pela consciência do outro, para que a consciência do outro não seja acusada naquilo que você faz. E aqui mais uma vez a gente tem a questão do coletivo. Eu deixo de fazer pelo outro. Ainda que na minha consciência eu saiba que eu posso dar graça por esse alimento, não há nada que possa me alcançar, estando em Jesus, não há nenhuma divindade, nenhum demônio que possa me alcançar, mas mesmo assim, eu não faço pelo outro, pela consciência do outro, porque o convite da vida cristã é um convite a uma vida coletiva, e não a uma caminhada individual. Por isso ele vai dizer, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Qualquer coisa que vocês fizerem, comer ou deixar de comer, beber ou deixar de beber, façam tudo para a glória de Deus. E aí ele termina com essa citação que eu fiz. Eu não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Ele conclui esse convite à santidade, a fugir da idolatria, dizendo que ele não conduz a sua vida simplesmente no que é melhor para ele, baseado no que é melhor para ele, mas pensando nos outros. No capítulo 11, Paulo fala sobre culto, fala sobre algumas práticas e alguns cuidados que os coríntios deveriam ter em relação ao culto. Fala sobre a questão das mulheres e a postura das mulheres dentro do ambiente de culto. Aqui ele está tratando de uma questão muito específica daquele tempo e culturalmente ali inserida, que era a questão do véu, dos cabelos cobertos, em que naquele contexto as mulheres com a cabeça descoberta ou cabelos cortados eram um indício culturalmente para aquela sociedade de insubmissão, de rebeldia em relação aos homens, em relação aos maridos. Por isso as mulheres dentro da igreja não deveriam enveredar por esse caminho, não deveriam aceitar esses comportamentos. E é necessário a gente entender e reforçar que a cidade de Corinto era uma cidade extremamente idólatra. Havia dentro da cidade especialmente um culto a Afrodite, onde haviam prostitutas cultuais e práticas cultuais abomináveis aos olhos do Senhor. Por isso esses cuidados são tão importantes para manter essa diferenciação. Ele fala sobre a questão da lei do Senhor, sobre a lei não, sobre a ceia do Senhor. Ele corrige essa comunidade e faz traz instruções e faz uma condenação forte contra eles, porque eles claramente não tinham entendido o propósito da ceia do Senhor. Ele diz, olha, quando vocês se reúnem, vocês fazem mais mal do que bem. Porque eles se reuniam, faziam de qualquer jeito, alguns comiam demais, outros comiam de menos, alguns se embebedavam e saíam bêbados da ceia, outros nem conseguiam ter acesso aos itens da ceia, e ele diz que isso era errado, e eles envergonhavam a igreja de Deus, a humilhar os pobres, e por isso eles deveriam corrigir essa sua atitude. E aí ele fala sobre aquilo que ele recebeu do Senhor, sobre como a ceia deveria ser praticada. Eu transmiti a vocês aquilo que eu recebi do Senhor, e ele lista então como deveria ser esse processo da ceia. Ele insiste que cada um deveria examinar a si mesmo e então comer dos elementos, insistindo que esse era um momento importante de discernir, de se arrepender dos seus pecados, de se arrepender das suas falhas, e não simplesmente partir um pão, comer um pão, tomar um cálice de vinho, mas a ceia era a memória. Quando eles se reuniam, quando eles celebravam a ceia, eles estavam anunciando a morte do Senhor até que ele viesse. Por isso era algo tão importante que deveria ser levado com tanta seriedade e deveriam examinar a si mesmos para poder participar e fazer isso com responsabilidade. Caso contrário, estariam comendo e bebendo juízo para si mesmos se continuassem fazendo daquela forma. Perceba a questão comunitária também dentro da ceia e os cuidados comunitários dentro desse aspecto da ceia. E no capítulo 12, um capítulo onde claramente ele fala sobre isso, sobre essa questão comunitária, quando ele trata sobre os dons espirituais e sobre a igreja enquanto o corpo de Cristo, um corpo que é composto por muitas partes. Ele fala sobre os dons, ressaltando que
os dons espirituais são concedidos pelo Espírito, mas que esse mesmo Espírito concede dons diferentes a pessoas diferentes. E esses diferentes dons espirituais, que são dados pelo mesmo Espírito, que é a fonte de todos eles, são diferentes no tipo de serviço, mas o Senhor a quem servem é o mesmo. Dizendo que Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em nós, e ele faz isso, e ele concede esses dons para que esses dons sejam usados para o benefício de todos. Mais uma vez, o aspecto comunitário. Os dons espirituais não são para a minha bênção, não são para abençoar, não são para trazer bênçãos sobre mim, sobre a minha família, não são para que eu seja notado, para que eu seja admirado. Os dons espirituais são para que eu possa servir essa comunidade a qual eu pertenço e, ao servir, eu seja bênção sobre a vida de outras pessoas. Nós recebemos dons espirituais para beneficiar os outros, não para beneficiar a nós mesmos. Por isso esses dons são distribuídos por esse mesmo Espírito, esse Espírito único que concede a cada um de acordo com a sua vontade, como esse Espírito deseja. E ele conclui o capítulo 11 nos trazendo uma das imagens mais estabelecidas que nós temos para a igreja, que é a questão da imagem do corpo de Cristo. E ele fala sobre o corpo humano, da mesma forma como o corpo humano tem muitas partes, mas todas elas juntas formam um só corpo. Essa igreja, esse corpo de Cristo também é formado assim. Todos nós somos batizados num só corpo, pelo único Espírito, e esse corpo não é feito de uma parte só, mas de muitas partes diferentes. Se todas as partes fossem iguais, se todos fossem coração, se todos fossem pulmão, não seria um corpo. Mas essa diferença entre as partes que fazem com que essas partes componham um corpo, e esse corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Existem muitas partes, mas um único corpo. De modo que se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Quando uma parte é honrada, todas as outras se alegram e são honradas com ela. Por isso ele diz e conclui já no final do capítulo 12, juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Desejem os dons espirituais, busquem os dons espirituais. Ele vai dizer, e ele vai usar essa expressão, desejem intensamente os dons mais úteis. Não dizendo que algum dom seja mais glorioso do que outro, mas úteis no sentido de que desejem dons que sejam mais úteis aos outros, que sejam importantes nesse contexto. Que dons seriam úteis para que você pudesse servir a sua comunidade? Deseja esses dons. Os dons úteis não são aqueles que são famosos, importantes, glamurosos. Os dons úteis são aqueles dons que são usados, que são necessários para abençoar a comunidade. Desejem os dons, coloquem esses dons em prática, façam tudo para a glória de Deus, façam com toda a sua força, com toda a sua disposição, porque fazem para o corpo, para os outros, não para nós mesmos. Percebe como ele tratou de questões diferentes? Ele falou de idolatria, ele falou de culto, de práticas do culto, ele falou sobre dons espirituais, mas em tudo isso ele nos alerta para a comunidade desse corpo, para o fato de que não somos de nós mesmos, não trabalhamos por nós mesmos, mas cooperamos uns com os outros e trabalhamos e servimos pensando nos outros. Que assim seja na sua vida, nas nossas vidas, que o Senhor nos ensine a viver para além de nós mesmos, a não fazer simplesmente o que é melhor para nós, a entender que Ele nos convida a vivermos essa vida de comunidade, recebendo os dons que o Senhor nos dá para servirmos, amarmos e cuidarmos uns dos outros, e que fazendo isso, possamos honrar o Senhor, honrar os dons que Ele nos dá e cumprirmos a missão que Ele tem para nós. Deus abençoe você, a sua vida, a sua igreja. Vamos juntos aprendendo, conhecendo da palavra do Senhor, e a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.